Mas antes do vídeo começar, eu sei que a maioria de vocês adoraria assistir Dragon Ball GT na Netflix, mas graças a Deus eles não disponibilizam aqui. Mas aí você descobre que na Netflix, sei lá, de Andorra tem disponível. Então, o que fazer? É só você baixar o Surfshark, o melhor VPN que você pode ter aí no seu computador e celular, ou TV, videogame. Não só para acessar conteúdo que está restringido a um país específico, mas porque ele é uma ferramenta que garante bastante segurança na hora de navegar, já que ele camufla seus dados, oculta a localização e até avisa caso seus dados vazem em algum site. Além de permitir que você fique seguro acessando suas pesquisas obscuras do Google. Aí você pergunta, ok, quais são os preços? O Surfshark tem uma série de planos, mas para quem se cadastrar usando o código Aizen, pode ganhar 3 meses grátis e desconto de 83% na assinatura. Aí você fala, Aizen, por que o número é quebrado? Eu não sei. Baixe agora o Surfshark no seu navegador, celular, videogame, TV, tanto faz. E se você assinar e não gostar, você tem 30 dias para pedir reembolso de 100%. É seguro, é rápido, é fácil de se usar e o melhor, é grátis nos primeiros 3 meses. Não se esqueça de usar o código Aizen caso for adquirir o produto para ajudar o canal. E vamos pro vídeo. E no momento que esse vídeo está indo pro ar, eu também estou na Twitch fazendo uma live reagindo ao iceberg do Zóio, fazendo um TCC sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk e jogando algum joguinho de anime, que eu ainda não sei exatamente qual vai ser, mas provavelmente vai ser algum de One Piece. Então é isso, vejo vocês lá. Eu fiz um vídeo falando sobre o mangá de Dragon Ball e agora eu gostaria de falar sobre o mangá de One Piece. A forma como Oda desenha as lutas é igualmente interessante a forma como Akira Toriyama desenha. Então sem enrolação, bora pro que realmente interessa. No último vídeo eu falei que os seus olhos iam guiando pelas páginas de Dragon Ball como se fosse uma linha do tempo, e às vezes o Toriyama meio que brincava com essa lógica dependendo da situação, como na luta Goku vs Nappa, quando ele coloca o Goku atrás e o Nappa na frente. Aí você olha primeiro o Nappa, depois você vê o Goku, e aí você entende, o Nappa foi atacado, para mostrar um pouco da surpresa, tanto do público em ver o Nappa primeiro, tanto do próprio Nappa, vendo que o Goku era muito mais forte. E o Oda também faz isso em One Piece. Essa página aqui, por exemplo, ela é do mangá de One Piece no capítulo 885, na luta entre Katakuri e Luffy. Perceba como no primeiro quadro o Luffy está falando alguma besteira aleatória e falando Gomu Gomu no, porque ele vai lançar um ataque. Então, o nome Kong Gun é colocado à direita, porque os seus olhos vão bater primeiro ali. Mas depois, quando você move os seus olhos para a esquerda, o que você vê na verdade é o Katakuri atacando o Luffy. O Luffy está sendo interceptado. Isso é feito de maneira completamente proposital. O que o Oda está fazendo aqui é simplesmente construir a expectativa do Luffy atacar e depois quebrar essa expectativa com o Katakuri atacando. Isso serve para criar tanta confusão no leitor do, não, beleza, mas não era o Luffy que tinha que atacar, tanto no próprio Luffy, que fica espantado com a situação. No último painel da página ele também faz uma jogada muito sutil. Quando tem um painel gigantesco, nós vemos que o Katakuri mexe o seu corpo e uma grande mão de Mochi ataca o Luffy. Então no último quadro nós vemos o Katakuri fazendo o movimento com seu corpo real, mas nós não vemos o ataque ser realizado de fato. É um cliffhanger bem sutil por parte do Oda, que é resolvido no próximo quadro da próxima página. Sobre a questão que eu aponto no vídeo sobre Dragon Ball, em que eu falo que o Akira Toriyama vai guiando com uma linha do tempo entre ataque e defesa, também acontece aqui. Nós vemos inclusive nessa página em que o Katakuri ataca o Luffy, que os seus olhos, a primeira coisa que seus olhos veem é a mão do Katakuri atacando o Luffy, e depois nós vemos o Luffy desviando. Mas eles estão tão próximos entre si que você fica com a impressão de que o Luffy está desviando no último momento, ou seja, ele está tendo alguma dificuldade de desviar, o que mostra que o Luffy não está tão superior assim na luta como algumas pessoas podem acabar achando. Antes de partir para o combate, tem mais um momento em específico que eu gosto do mangá de One Piece, que eu não sei exatamente o que o Oda planeja, não dá para saber se é um prenúncio de algo que está por vir ou algo do tipo, mas vamos comentar. No capítulo 997 de One Piece nós temos dois painéis que eu acho muito interessantes. O primeiro é esse aqui do Zoro, onde ele está com tamanho reduzido, no meio da fumaça e virado para a direita. Algumas páginas depois nós temos esse do Kaido, onde ele está reduzido, no meio da fumaça e virado para a esquerda. Existem algumas pessoas que dizem que futuramente One Piece o Zoro vai de alguma forma desafiar o Kaido. Pode nem ser em um ano, pode ser nos próximos arcos, não importa. A questão é que, se isso acontecer, esse aqui seria um ótimo prenúncio em forma de painel, já que você tem os dois virados um para o outro, eles estão pequenos, você tem um cenário parecido, como se isso fosse algum tipo de chamado para um duelo.
como é impossível a gente saber com certeza o que o Oda vai ou não vai fazer no One Piece, esses dois painéis aqui são só interessantes até o momento. Lá no capítulo 228 de One Piece, nós vemos o Cricket contando a história do Mont Blanc Noland. E perceba que quando ele fala da criança que foi insultada e ridicularizada, perceba como o próximo painel nós temos todo mundo olhando para o Cricket, mas só o Sanji está na parte da frente, como se ele fosse o foco da página. E como nós sabemos, essa é uma das páginas mais apontadas pelos fãs do Oda fazendo um prenúncio da descendência real do Sanji. Agora, como eu disse no vídeo de Dragon Ball, nada é exatamente uma regra. Quando a gente está lendo um mangá, os nossos olhos não focam em cada quadro separadamente, aí a gente junta... Não, a gente pode muito bem olhar o primeiro, depois pular pro quarto, pro quinto, dar uma olhada, uma olhadinha só no terceiro. Mas na hora de realmente ler o mangá, você vai ver o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Isso permite com que os artistas possam meio que brincar ali com a percepção do público. Perceba nessa página também do capítulo 885. No segundo quadro, o Katakuri ataca o Luffy, com o golpe vindo da direita. O terceiro quadro é uma fala aleatória e o quarto é o Luffy caindo. Mas ele não deveria cair da direita para a esquerda? Porque se ele caísse da direita para a esquerda, nossos olhos veriam um rastro da queda primeiro, que é o que realmente faz sentido, e depois veríamos ele no chão. Bom, ele poderia ter feito assim, mas justamente por causa do elemento que eu acabei de mencionar, ele decidiu não fazer assim. Porque todos nós sabemos o que está acontecendo. O Katakuri golpeou e o Luffy caiu. Mas você passar o olho só pelo segundo e pelo quarto quadro, parece que eles se conectam diretamente. O golpe vem da direita, então há um foco na parte de cima. O Luffy cai e há um foco na parte de baixo. Como o golpe vem da direita, é mais lógico que o Luffy também caia pela esquerda. O Oda inclusive tem um cuidado de fazer o terceiro painel ser simples. Não é uma revelação bombástica, um fundo bem trabalhado, algo relevante para o personagem. É só o rosto do Katakuri começando uma frase qualquer. A queda ser pela esquerda também faz sentido porque o Oda está sempre tentando manter essa com uma posição de um em relação ao outro. O Katakuri majoritariamente está sempre à direita em relação ao Luffy e o Luffy majoritariamente está sempre à esquerda em relação a Katakuri. Isso serve para não confundir muito o público quanto às posições de cada um. Mas agora, vamos falar de uma luta. Isso aqui é uma análise que foi feita primeiramente pelo Arthur da biblioteca de Ohara. Então o link do post original dele em inglês está na descrição do vídeo. Assim como eu disse que o Oda fazia o Luffy ficar mais ou menos à esquerda e o Katakuri à direita, ele faz a mesma coisa na luta entre Luffy e Lucci. Na verdade ele já deixa isso pré-definido lá no capítulo 425. Não só uma vez, mas nós vemos a posição de cada um sendo pré-definida, pré-estabelecida, ainda no capítulo 425 em outra página. Outro momento interessante é quando o Luffy ativa o Jet Pistol. A primeira coisa que nós vemos é ele preparando o ataque. Então nós temos uma visão do corpo do Lucci e depois temos um foco no seu rosto. Nesse momento é bem provável que o golpe já estava indo na direção dele. Por isso tem esse zoom muito brusco no personagem, para mostrar a velocidade do Jet Pistol. E o próximo painel mais aberto serve para mostrar justamente a força do golpe. Então nós percebemos que o Jet Pistol é um golpe muito rápido e muito forte. Você tem as linhas indo direto para o Lucci, você tem uma fumaça ao redor dele, você tem a exclamação ali embaixo que está meio que até saindo um pouco assim, saindo entre aspas, né? Sendo cortada da página para mostrar um pouco da retração do golpe. Então você percebe que o golpe é muito poderoso. E depois nós temos a visão tanto do Luffy ainda na direita e do Lucci ainda na esquerda. Mas como eu sempre digo, isso não é uma regra. E aqui o Oda faz uma coisa muito inteligente nessa luta. Ele determina que a pessoa que está à direita geralmente é a pessoa que está tendo a vantagem na luta. Então nós sempre vemos o Luffy à direita usando o Gear Second, enquanto o Lucci está à esquerda. O Luffy na luta está sentindo tanto o impacto do Gear Second no seu corpo, quanto sentindo o impacto dos golpes do Lucci. E aí nós vemos que em alguns momentos a posição muda e o Luffy fica mais à esquerda e o Lucci mais à direita. Isso é para demonstrar que agora a superioridade é do Lucci. E o Oda faz isso o tempo todo na luta. É muito interessante de você prestar atenção. Aqui o Lucci ataca e ele está mais à direita para mostrar que ele tem a vantagem. Depois ele toma um contra-ataque do Luffy, que mostra que agora o Luffy tomou a vantagem da luta. Depois ele se defende, ataca e você vê esse padrão se repetindo. Essa é uma técnica do Oda que fica muito perceptível no momento em que o Lucci acerta o Rokugan no Luffy. Você vê que aqui ele está à direita, o Luffy está à esquerda, o Luffy é jogado para a esquerda. E na outra página você vê esse padrão se repetindo na página inteira.
inteira. O Luffy está sofrendo as consequências do golpe, que também foi muito poderoso, isso fica evidenciado na página dele. Você vê todas as linhas indo em direção ao Luffy para mostrar o impacto e o poder do golpe, e na próxima página você tem o Luffy completamente fudido durante a página inteira, sempre, obviamente, à esquerda. Numa das páginas finais, quando o Lute acerta mais um Rokugan no Luffy, dessa vez ele desmaia, você vê que a cena ela é muito horizontal, perfeita para você entender de fato. Ok, o Lute está na frente. Perceba como ele continua na direita e o Luffy na esquerda. E na próxima página nós temos finalmente a inversão. O momento que nós percebemos, ok, agora o Luffy vai revidar. E aí nós vemos o seguinte, o Luffy agora está na direita e o Lute na esquerda. É uma jogada muito foda do Oda para demonstrar durante toda a luta quem está sendo superior a quem. No último golpe do Luffy nós vemos ele usando o Gatling Gun e perceba como ele está à direita, nós temos vários impactos vindo da direita para a esquerda para mais uma vez mostrar a força do golpe. Você vê esse elemento novamente se repetindo, mas dessa vez metaforicamente, antes do Gatling Gun acertar o Lute, com as imagens de Nami e Robin à direita, representando a esperança e força de vontade do Luffy, enquanto a opressão e o ódio de Lute e Spandan sempre ficam à esquerda. Curiosamente nessa cena, sendo meio que esmagados. Como apontado pelo Arthur, da mesma forma que um poeta escolhe cuidadosamente suas sílabas, o mangaka escolhe cuidadosamente seus painéis, algo que exige muito mais habilidade do que pode parecer à primeira vista, porque, vai por mim, é muito difícil você traduzir uma história para um formato visual. Todos os mangakas usam painéis, mas nem todos dominam isso. Mas é basicamente isso. Você pode recomendar mais um autor e também não pode se esquecer de passar para ler a análise completa do Arthur, do Biblioteca de Ohara, sobre essa luta. Não esqueça também de entrar lá na live, que nós estamos jogando alguma coisa. Eu não sei exatamente o que vai ser, mas é isso.